Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Bom dia, graça e paz. Amém, meus irmãos? EBD Online. E hoje nós estamos começando uma nova revista, a revista Generosidade em Tempos de Escassez. Se você é da nossa igreja, você já recebeu a revista em PDF lá pelas nossas redes. E hoje nós chegamos aí na página 14, a primeira lição da nossa revista. E o tema da nossa lição dessa manhã é mordomia cristã e os propósitos da igreja. Mas antes, eu quero orar por você, quero agradecer a Deus por mais uma semana que está começando, mais uma semana na presença do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos, nessa manhã, ouvir essa lição que marca, Pai, o início de um ciclo de outras lições. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado porque nós temos vivido um bom tempo onde o Espírito Santo tem falado conosco, ó Deus. E nós chegamos a um tema tão importante que é a generosidade. A generosidade certamente é a base da fé, é a base do surgimento da igreja. E nós precisamos crescer, ó Pai, na generosidade, precisamos de um espírito generoso, assim como é o teu espírito, assim como foi, ó Deus, o espírito de muitos dos seus servos e seus seguidores. Fala ao nosso coração, que cada lição ministrada ao longo desse trimestre traga paz, traga conhecimento, traga equilíbrio, traga crescimento aos seus servos, aqueles que te escutam, aqueles que participam, ó Pai, das nossas aulas, sejam presenciais, sejam online. Muito obrigado por esse domingo, obrigado por essa semana, louvado seja o seu nome. Oramos assim, preparados nesse domingo, para ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Mordomia cristã e os propósitos da igreja. Vamos lá. Mateus capítulo 28, os versículos 18 a 20, são o nosso texto base dessa manhã. Diz assim a palavra: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Generosidade em tempos de escassez. Mordomia cristã e os propósitos da igreja. Eu preciso começar, antes de entrar na lição propriamente dita, eu quero começar falando do tema da revista, generosidade. E eu preciso perguntar para você, o que é generosidade? Você sabe? Já ouvimos falar muito dessa palavra, com certeza, ao longo da nossa vida, não é? Ah, fulano é generoso, fulana é generosa. Mas o que significa ser generoso? O que é generosidade? Você já refletiu seriamente sobre essa palavra? Você se considera alguém generoso, alguém generosa? Talvez você esteja falando aí do outro lado da tela. Generosidade é repartir, generosidade é dar. Eu me lembro realmente de um livro do pastor Carlito Paz, se eu não me engano, que se chama O Grande Doador, né, onde coloca o nosso Deus como um Deus generoso, porque ele deu, entregou, repartiu o seu próprio Filho com a humanidade. Generosidade tem a ver com isso, tem a ver com doação, tem a ver com entrega, tem a ver com repartir. Deus, ele é o grande doador, Deus é o grande generoso e nos desafia a generosidade também. A grande questão que essa revista vem trazer para nós é o tempo em que nós estamos vivendo. Essa revista é bastante atual, ela já é escrita depois que a pandemia começou, e aí ela vem mostrar para nós que há uma necessidade
de sermos generosos, ainda que em tempos de escassez. Meus irmãos, preciso confessar para vocês que sempre que eu penso em generosidade, sempre que eu ouço essa palavra, sempre que alguém conversa comigo, ou que eu ouço uma ministração, ou que eu leio alguma coisa que fala sobre generosidade, às vezes alguma coisa sobre ação social, né, que vai passar por generosidade, mas olha, generosidade não tem a ver apenas com o social, vai muito além disso, tem uma esfera espiritual por trás disso, não é? Tem todo um algo mais por trás da generosidade. Mas sempre que eu ouço falar sobre generosidade, eu me lembro de quando eu era pequenininho, e aí eu penso em Barnabé, porque eu cresci na igreja, né, no tempo ali dos hinos do cantor cristão, ainda éramos muito voltados aos hinos do cantor cristão, do inário cantor cristão. E aí eu me lembro muito de um hino que eu sempre gostei, pequenininho lá, às vezes com 8, 9 anos, mas eu gostava muito quando cantava e eu falava com a minha mãe que eu achava esse hino muito legal, que é o hino Barnabé. O hino Barnabé é uma aula sobre o que significa generosidade. E eu não sei se você está ligando a pessoa, né, não sabe quem é Barnabé. Meus irmãos, Barnabé é um homem levantado por Deus lá em Atos capítulo 9, se não me engano, mais ou menos lá para o versículo 27, falando de cabeça, talvez eu esteja errado, mas eu acho que é isso mesmo, Atos 9, 27, aonde Deus ele manda alguém encontrar Paulo depois da sua conversão. Você conhece a história de Paulo? Hoje, inclusive, meus irmãos, vou pregar sobre Paulo de noite. Paulo, gente a gosto de Deus. Quero tirar 3 lições importantes da vida de Paulo. Não perca, tá muito bacana essa palavra para hoje à noite. Mas quando Paulo ele se converte, né, nós sabemos que Paulo é um perseguidor de cristãos. O Paulo ele procura se aproximar dos crentes, mas que agora Paulo que está sendo perseguido. Só que os crentes têm medo de chegar perto de Paulo, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Paulo é um ex-perseguidor, não é? Como que eu vou deixar esse homem chegar perto de mim? E aí Deus ele envia um homem muito generoso para consolidar, para acolher Paulo. E esse homem é Barnabé, um homem natural da cidade de Chipre. Esse nome Barnabé foi lhe dado, não era o nome de nascença, né? O seu nome é José, mas esse nome foi lhe dado pelos discípulos, que significa filho da consolação, ou filho da exortação, mas mais precisamente, filho da consolação. Barnabé era um homem generoso, alguém que consolava, alguém que abraçava as pessoas, alguém que repartia o que tinha com aqueles que precisavam, e esse foi o discipulador de Paulo, o seu consolidador. Um homem que em um determinado momento vendeu algumas terras que tinha para poder repartir com os apóstolos. E é por isso que ele é um homem conhecido pela sua generosidade. Esse hino é um hino extraordinário. Quero convidar você a ouvir esse hino comigo. E daqui a pouquinho, depois desse hino, nós voltamos para continuar a nossa reflexão. Barnabé, homem de Deus. Não fica bem a gente passar bem outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão.
Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Então, sempre que eu penso nesse tema generosidade, eu me lembro de Barnabé. Barnabé é um símbolo de generosidade dentro da Bíblia Sagrada. Mas na revista nós vamos tratar esse tema generosidade, mas hoje em específico a lição 1 quer nos falar sobre mordomia cristã e os propósitos da igreja. E eu pergunto para você, quais são os propósitos da igreja nesse mundo? Você sabe o que é mordomia? Mordomia significa servir, não é? Todo mundo já viu em um filme aí a figura de um mordomo, não é? Talvez você já assistiu lá um filme do Batman, ele tem lá o seu mordomo, não é? É aquele homem que está sempre com ele, o seu amigo, está sempre o servindo, está sempre cuidando dele. Esse é uma figura de mordomo. Se você é mais antigo, você assistiu o Maluco no Pedaço, tinha lá um mordomo também daquela casa ali, não é? Que servia as pessoas, que cuidava daquele pessoal. Com certeza você já viu a figura de um mordomo. Mas existe dentro da teologia a mordomia cristã, porque você e eu somos chamados para sermos servos de Deus. E a igreja, ela é um canal de mordomia. É pela igreja que nós servimos a esse mundo, não é? É pela igreja que nós conseguimos servir as pessoas que carecem de um encontro com o Senhor. E mordomia passa pelos propósitos da igreja. Quando a igreja ela cumpre os seus propósitos, ela está exercendo mordomia. E quais são os objetivos, então, da Igreja de Jesus nesse mundo, não é? Para ser reconhecida como uma Igreja de Jesus, a igreja ela precisa reproduzir o discurso de Jesus. A igreja precisa ter clareza, né, aos seus próprios objetivos, aos objetivos que Jesus deixou para a igreja nesse mundo. E nós vamos ver então alguns objetivos que devem permear as ações da igreja nas mais diversas áreas da sociedade. Nas mais diversas áreas de atuação da igreja, a igreja deve servir como uma mordoma, né, como um mordomo à sociedade que carece de um encontro com o Senhor. Quais os propósitos da igreja? Como a igreja pode e deve servir? Quais são os seus propósitos? Em primeiro lugar, lá na página 14, nós vamos aprender que um dos propósitos da igreja é a evangelização. A igreja ela é generosa quando ela evangeliza pessoas. A igreja, meus irmãos, ela é um grupo de pessoas que tenta salvar pessoas para Cristo. A Bíblia nos chama de pescadores de homens, não é? A Bíblia ela nos mostra que a nossa principal função nesse mundo, além da adoração, é resgatar pessoas para o Senhor. Aqueles que estão no mundo, aqueles que estão distantes de Deus, estão em perdição. E nós somos então aí figuras de salvação
para essas pessoas. Nós promovemos, proclamamos a redenção em Cristo Jesus por meio da evangelização. E diz assim a nossa revista: ao evangelizarem, os cristãos estão despojando do seu tempo e dos seus bens, estão aplicando seus talentos em adoração a Deus e sendo canais da graça divina. É aqui que entra a generosidade. Evangelizar é um ato de doação, é um ato de repartir, é despojar. Quando nós evangelizamos, nós estamos dando o nosso tempo para o nosso próximo. Muitas pessoas hoje evitam evangelizar porque não querem perder tempo, mas olha, eu preciso dizer para você que o tempo é um dos instrumentos pelos quais nós servimos a Deus. Sem tempo não existe mordomia. Sem tempo não tem como servir. Precisamos reservar um tempo para adoração, um tempo para estar na igreja, um tempo em casa para orar, para ler a palavra, para estudar, mas precisamos reservar um tempo, para evangelizar, para alcançarmos pessoas para o Senhor. Por aí passa a generosidade, essa doação de tempo para alcançarmos vidas. Quando nós preparamos alguns projetos em nossa igreja, projetos evangelísticos, talvez um culto do amigo, talvez um evangelismo na rua, um evangelismo criativo, não é, como nós já fizemos algumas vezes com placas, com abraço grátis, essas coisas assim, nós estamos exercendo mordomia, estamos exercendo generosidade, doação de tempo. Evangelismo é isso. É também, meus irmãos, um despojar de bens. Não tem como fazer evangelismo sem dinheiro, é muito difícil. Nós compramos folhetos, nós preparamos faixas, nós gastamos energia na caixa de som, enfim, desperdiçamos, também de certa forma os nossos bens. Eu nem diria desperdiçar, mas nós dedicamos os nossos bens ao Senhor como servos, como mordomos, para que a evangelização aconteça, não é? E também a palavra aqui a revista nos diz, que a palavra nos fala que a evangelização é um despojar também de talentos. Muitas vezes, quando nós estamos evangelizando, evangelizamos por meio de teatros. Quando nós estamos evangelizando, às vezes nós gravamos lá uma vinheta, um irmão que grava. Quando nós estamos evangelizando, às vezes tem um louvor, aí tem um irmão no violão, tem um irmão cantando. Às vezes, quando nós evangelizamos, tem um irmão ali que identifica a necessidade de alguém no momento do evangelismo e vai levar uma cesta básica para aquela pessoa. Isso é misericórdia, não é? Então é uma dedicação de talentos, isso é um talento, isso é um dom, é algo que vem do Senhor. Então a igreja, ela é serva, a igreja, ela é mordoma do Senhor, a igreja exerce generosidade quando ela cumpre um dos seus propósitos nesse mundo, que é a evangelização. Lá na página 15 vai nos dizer: sem evangelização não há entusiasmo na igreja. Ou seja, meus irmãos, a evangelização é quem deve fazer a igreja estar viva, ativa, se movimentando. A igreja ela precisa ter essa vontade de evangelizar. É muito triste quando um evangelismo é convocado e não aparece nem 6 pessoas para evangelizar. Essa é a marca de uma igreja doente. Essa é a marca de uma igreja indiferente às questões espirituais, não é? Não adianta nós termos um belo santuário, mas sem um espírito evangelizador, não é? A igreja, a sua alegria reside no evangelizar. A evangelização é a resposta de amor da igreja ao chamado do Calvário, como nos diz a nossa lição aqui nessa manhã. Amém? Então nós somos servos, nós somos mordomos de Deus, exercemos generosidade quando evangelizamos. Um dos outros propósitos da igreja é missões. Pastor, mas missões é evangelizar. O ministério antigamente se chamava até missões e evangelismo. Sim, é a mesma coisa e não é. Evangelização e missões é igual, mas é diferente, não é? A evangelização
ela é muito local, ela é muito no lugar que nós estamos. Evangelizamos o nosso vizinho, evangelizamos o nosso bairro, a nossa cidade. Agora, missões tem muito a ver com ir. Missões tem muito a ver com o id. Missões tem muito a ver com o enviar, porque às vezes um missionário vai e a igreja sustenta esse missionário financeiramente, em oração também, é suporte espiritual e suporte financeiro, como nós fazemos, né? Nós estamos agora no mês de agosto, mês que vem, em setembro, é mês missionário, missões nacionais. E nós temos os nossos missionários batistas no Brasil, os quais nós sustentamos. Sustentamos em oração, mas sustentamos também financeiramente com as campanhas anuais. Pastor, então os missionários estão em apuros, porque nós fazemos a campanha só uma vez por ano, não é? É muito pouco. O missionário vai morrer de fome no campo. Meus irmãos, o missionário nunca é enviado para morrer de fome no campo. Nós somos uma igreja, entre aí talvez mais de 20 mil igrejas e congregações contribuindo com missões nacionais no Brasil. E aquilo que nós arrecadamos é na casa dos milhões. Era suficiente para mantermos os missionários que já temos no campo o ano todo. Não é? A grande questão é que quando arrecadamos mais missionários são convocados, né? A Junta de Missões, ela trabalha com os missionários que ela já tem, arrecada para os que já tem. Quando a entrada é muito baixa, ela traz alguns missionários de volta, né? Não o deixa passando dificuldade no campo. Mas missões tem a ver com enviar. Evangelismo é aqui, é no local. E missões tem a ver com o ID. Nós mandamos a pessoa para a África, para o Japão, nós mandamos a pessoa para a Oceania, mandamos a pessoa aí, são tantos países, né? Mas esse é um propósito da igreja. E missões, meus irmãos, ela é a verdadeira marca de generosidade da igreja, porque ela tem a ver com sustento financeiro, tem a ver com sustento espiritual, tem a ver com o envio do seu missionário, não é? Isso é generosidade. A igreja ela deve compreender a amplitude do seu compromisso com Cristo. Assim nos diz o ponto 2 aí na página 15 da nossa lição. A igreja ela precisa identificar o seu papel de participar do propósito de Deus na expansão do evangelho ao redor do mundo. Missões tem sido a marca de testemunho batista no mundo. O que mais chama minha atenção aqui nesse trecho da lição é que missões é uma responsabilidade da igreja. Às vezes nós tratamos missões como um evento anual, mas não é isso não. Missões é uma responsabilidade da igreja. A igreja tem que exercer missões, assim como a igreja tem que evangelizar. Ela serve, ela é mordoma quando ela pratica generosidade por meio de missões. Um povo que não seja missionário não é o povo de Deus. Uma igreja que não seja missionária não é a igreja de Cristo. Isso é pesado, hein? Pesado. O autor da lição bateu doído, né? Ai, ui, né? Pegou pesado. Mas é exatamente isso, meus irmãos. A igreja de Cristo, ela só é a igreja de Cristo quando ela faz missões. Porque Jesus, um pouquinho antes de ascender aos céus, de subir aos céus, ele disse, olha, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, missões é a marca de uma igreja generosa. Porque é impossível fazer missões sem generosidade. Eu comecei falando um pouquinho do personagem Barnabé, da pessoa de Barnabé na Bíblia Sagrada, e a Bíblia ela nos fala sobre essa questão em missões. Os apóstolos, quando estavam exercendo a obra missionária, em algum momento eles começaram a passar dificuldade. E Barnabé, ele vendeu os seus terrenos e trouxe aos apóstolos a fim de sustentar a obra missionária no campo. Falamos tão pouco de Barnabé, não é verdade? Mas esse homem é um homem extraordinário e que nos ensina a verdadeira essência de uma obra missionária e a verdadeira essência da generosidade. É por isso que ele é conhecido como o homem de Deus, filho da consolação.
Missões são Deus agindo no mundo através da igreja para resgatar os povos do pecado e conceder-lhes a salvação eterna. E isso exige generosidade. Isso é cuidado. Isso me lembra muito a parábola do bom samaritano, não é? Onde ele para cuidar daquela pessoa que foi assaltada e espancada. A igreja, ela precisa parar para cuidar daqueles que estão feridos pelas estradas da vida, não é? Porque o pecado fere as pessoas, deixam as pessoas à beira da estrada quase mortas, e é aí que a igreja entra com generosidade, é aí que ela precisa entrar com generosidade para acolher, para cuidar, para curar, como o bom samaritano fez naquela parábola. Então o evangelismo é um dos propósitos da igreja, missões também é igual, mas é diferente. Mas em terceiro lugar, um outro propósito da igreja que envolve generosidade é a adoração. Aí na página 15 diz: a igreja compreende o significado do culto cristão e por meio dele cada cristão participa voluntariamente e com alegria em sacrifício vivo. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não existe adoração sem generosidade, porque a adoração é auto-doação. Adoramos quando louvamos, quando oramos, e aí há uma dedicação de tempo, doação de tempo para Deus, mas adoramos quando ofertamos, quando dizimamos. Perceba que não é a mesma coisa, dízimo e oferta, vamos falar um pouco mais para frente sobre isso, mas há generosidade nisso de dedicação de bens, mas também quando dispomos a nossa vida para servir a Deus, dedicação de vidas. Então nós vemos que a adoração é a marca também de uma igreja generosa. É um propósito essencial da igreja. Se nós não somos generosos, nós não adoramos. Se nós não temos um coração generoso, um coração predisposto a doar a Deus, a entregar a Deus, a repartir com Deus aquilo que já pertence a Deus, certamente não seremos um povo adorador. Certamente, por consequência, não seremos gente a gosto de Deus. Quando nós olhamos para a palavra e vemos a figura de Barnabé, eu fico extremamente impressionado como esse homem evangelizava, fazia missões, adorava o Senhor, como ele era gente a gosto de Deus. Como ele foi um homem generoso, um homem que tinha facilidade para consolar as pessoas, para repartir com as pessoas, para consolidar e acolher aqueles que precisavam. Barnabé é a figura da igreja. A igreja precisa ter a cara de Barnabé. Precisamos ser como Barnabé nos tempos em que estamos vivendo. Então a igreja ela tem o propósito de evangelizar, de fazer missões, de adorar, mas a igreja ela tem um propósito também de ensinar. Educação cristã. Página 15 ainda, não se deve prescindir o ensino no processo de edificação do corpo de Cristo. Por meio do discipulado, os cristãos entendem a natureza da sua nova vida em Cristo. O discipulado, portanto, faz parte do crescimento qualitativo e quantitativo da igreja. Olha só a grande comissão de Cristo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Mateus 28, versículo de número 20. Educação cristã, meus irmãos, passa por todas as áreas da igreja, passa pela escola bíblica dominical. É extremamente triste ver as EBDs atuais tão vazias, porque uma EBD vazia é uma marca de uma igreja doente. Uma EBD vazia é a marca de uma geração, porque não é só a EBD da nossa igreja que às vezes tem poucas pessoas, mas todas as igrejas estão assim. É a marca de uma geração de crentes que acham que sabem demais das coisas, que não precisam mais crescer. Escola bíblica dominical. Eu deixo de ir à escola quando? Quando eu considero que eu estou pronto para o mundo. Quando eu considero que eu já sei
consideravelmente das coisas. E aí eu paro de estudar, né? Tem gente que não para nunca, mas tem gente que marca ali um tempo para parar de estudar, estuda até determinado tempo e fala, ó, para mim já tá bom, já sei o que eu preciso, já sei o que eu quero, não vou continuar. Mas será que espiritualmente isso acontece? Será que em algum momento nós podemos nos dar ao luxo de deixar de estudar a palavra de Deus porque já somos bons o suficiente? Eu me lembro que alguns anos atrás eu era educador religioso em outra igreja, e aí uma vez eu estava chegando na secretaria da igreja e eu passava pelo corredor e eu ouvi uma irmã que era professora da escola bíblica dominical, ela dizer o seguinte: eu não assisto EBD de outro professor, eu dou aula, mas eu não assisto EBD de outro professor, porque eu já sou PhD em EBD. E aí, meus irmãos, sabe o que aconteceu? Eu desliguei essa professora do quadro de professores dessa igreja. Porque uma pessoa que pensa que já sabe demais, que já sabe tudo da palavra, que já sabe de tudo da EBD, ela não pode dar aula, não é? Nós nunca saberemos tudo. O filósofo grego chamado Sócrates, ele dizia, né, só sei que nada sei, e o fato de saber que eu não sei me coloca à frente daqueles que pensam que sabem alguma coisa. Eu preciso dizer para você pior que eu não tenho como falar para você que não participa da Escola Bíblica Dominical. Porque se você está assistindo esse vídeo, você participa, não é? Aqueles que não participam certamente não estão ouvindo essa aula. Mas o que eu poderia dizer para essas pessoas que não participam da IBD é o seguinte: nós nunca saberemos o suficiente. Não abandone as salas de escola bíblica dominical, pois ali na educação cristã há crescimento. E EBD tem a ver com generosidade cristã. Uma igreja com suas EBDs vazias é uma igreja que está doente. Assim como a gente sente uma dor de cabeça, e essa dor de cabeça é o sinal de que há uma outra enfermidade por trás, não frequentar a escola bíblica dominical propositalmente é pensar que já sabe demais. É se considerar que já sabe alguma coisa, não é? É ir na contramão do que disse o filósofo Sócrates, né? Só sei que eu nada sei. Ou seja, Sócrates ele queria dizer, eu preciso aprender um pouco mais. Mas, meus irmãos, todo mundo conhece essa frase de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Mas existiu um outro filósofo grego, que eu gosto dele, chamado Pirro. E Pirro ele dizia o seguinte, ele como um dos sucessores de Sócrates, né? Até as coisas que nós acreditamos que sabemos, na maioria das vezes nós desconhecemos. Olha a profundidade desse pensamento do filósofo Pirro, não é? Às vezes a gente pensa que sabe muito sobre algumas coisas, como essa professora que eu estou te falando, sou PhD em escola bíblica dominical. Mas às vezes até aquelas coisas que nós pensamos que sabemos, que estamos careca de saber, nós não sabemos nada. Nós não sabemos bulhufas, não é? Nós precisamos investir o nosso tempo em educação cristã, porque a igreja atual está se deixando levar por ventos de doutrina, por heresias, porque tem sido uma geração, perdão da palavra pesada, ignorante, desconhecedora da palavra de Deus. Vivemos uma geração que não sabe a água com açúcar da Bíblia Sagrada e por isso se deixa levar por doutrinas de demônios e se perdem na caminhada espiritual. Precisamos reconhecer que nada sabemos. Precisamos reconhecer que até aquilo que nós às vezes pensamos que sabemos, nós não sabemos de fato. E então precisamos dedicar o nosso tempo, precisamos ser generosos com Deus em doar o nosso tempo para a educação cristã, tanto para aprender quanto para ensinar aqueles que ainda terão um encontro com o Senhor. Então a igreja ela tem o propósito de evangelizar, ela tem o propósito de fazer missões, ela tem o propósito de adorar, ela tem o propósito de ensinar educação cristã, mas ela também tem o propósito de trazer comunhão a esse mundo. Ou melhor dizendo, ela tem o propósito de fazer com que as pessoas que estão no mundo passem a ter comunhão com Cristo. Muito melhor dizendo.
Página 15, lá no finalzinho. Os cristãos devem compreender a comunhão cristã como evidência da sua nova natureza. Ao ser indagado sobre qual seria o maior mandamento, Jesus, com simplicidade e sabedoria, respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento e de todas as suas forças. Estudamos isso na revista que acabou domingo, não é? O segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Uma igreja que não ama não é a igreja de Cristo, é uma igreja que não vai exercer generosidade nesse mundo. É uma igreja que não vai ter comunhão nem dentro dela. Imagina se ela vai conseguir atrair as pessoas do mundo para a comunhão. A igreja de Atos 2, pelo seu testemunho, pelo seu modo de vida, atraía as pessoas queriam estar naquela comunhão. Só existe comunhão se existe generosidade. Só existe comunhão se a igreja está cumprindo os seus propósitos nesse mundo. Amém? Você já viu um grupo e você quis muito pertencer a esse grupo? Às vezes, sei lá, um grupo de futebol, um grupo de esporte, um clube, não é? Não sei. A igreja de Atos 2, ela me lembra um pouco isso, né? As pessoas olhavam para a igreja, viam a comunhão que eles tinham e diziam: eu também quero isso. Eu também preciso disso. E essas pessoas procuravam a igreja, procuravam pertencer à igreja, porque elas queriam viver esse propósito. E a Bíblia diz lá em Atos 2 que nessa comunhão havia generosidade, porque eles partiam tudo e tinham tudo em comum. Isso impactava a vida das pessoas, isso impactava aquela geração. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero concluir. Nosso espaço aqui na IBD Online é bem mais curto, não é? Lá na IBD presencial nós temos mais tempo. Inclusive, se você já foi vacinado, a segunda dose, já passou aí os 15 dias da vacina, vem para a IBD presencial. Quero concluir, né? Conclusão. Diante do quadro vivido nesse tempo, lá na página 16, diante do quadro vivido nesse tempo de pandemia, em que a igreja tem sido alvo de muitos ataques dos governos, dos inimigos da cruz, é mister, ou seja, é necessário. É isso que significa é mister, viu? Momento teológico não, né? Que Telecurso 2000, sei lá, né? É mister, ou seja, é necessário, mais do que nunca, nos atermos a esses objetivos na transformação da sociedade por meio da mensagem do Evangelho. O que eu quero dizer para vocês nesse finalzinho de lição, que o autor quer dizer também, meus irmãos, é que nesse tempo de escassez a igreja ficou aí fechada, né? Muitas prefeituras obrigaram as igrejas a fecharem, outras igrejas como nós fechamos por opção, mas houve sim uma perseguição aí às igrejas em alguns estados, né? Nós sabemos disso. Mas será que a sociedade, independente do motivo pelo qual as igrejas fecharam nesses últimos 1 ano e meio, será que a sociedade, ela sentiu falta da igreja? Você que é crente, você que ficou na sua casa, você sentiu falta da igreja? A igreja generosa, a igreja que cumpre sua missão nesse mundo, a sociedade sente sua falta. Eu me lembro que quando eu estava fazendo a validação dos meus créditos em teologia, né, eu me formei no Seminário Batista, no Seminário Fluminense, que à época era o Seminário do Sul do Brasil, mas esse seminário não era reconhecido pelo MEC, então eu levei o meu curso para a Universidade Metodista de São Paulo para poder reconhecer o meu seminário como um curso superior na época. E eu terminei o seminário então no Seminário Metodista, né? E eu me lembro que eu ouvi uma história lá no Seminário Metodista de uma Cracolândia de São Paulo. Havia uma Cracolândia em São Paulo, do lado de uma igreja. Era uma praça, onde os usuários de crack tomaram posse daquela praça. Tinha uma igreja do lado. E aí, meus irmãos, o pastor que assumiu aquela igreja do lado da Cracolândia era um bombeiro.
E ele era ali tinha uma iniciativa bem do social, né? E aí ele convocou a igreja a fazer diferença, a ser generosa naquele bairro. A igreja veio e reformou toda aquela praça onde os usuários de crack ficavam, né? Pintaram, fizeram os bancos, consertaram os brinquedos, iluminaram a praça, de modo que a praça ela ficou tão limpa, tão bem arrumada, a prefeitura não estava fazendo o seu papel, de que aqueles usuários de droga, alguns acabaram indo para a igreja, outros saíram dali, muitos ficaram na igreja, alguns foram para outro lugar, porque nós sabemos que, infelizmente, as cracolândias funcionam bem onde o poder público não está, não é? Onde não tem iluminação, onde não tem segurança, e a igreja levou tudo isso para aquela praça. E a praça ficou linda. Agora, antigamente as pessoas passavam e viam os usuários de droga ali, viam os traficantes naquele lugar, tinham medo de passar naquela calçada, mas agora as pessoas passavam ali e viam crianças brincando naquela pracinha. Sem medo, porque ali estava tudo muito bonito, né? Tudo muito bem cuidado, ali agora havia segurança, ali agora havia iluminação, não haviam mais drogas, não haviam mais traficantes. E a sociedade reconhecia o trabalho que a igreja fez ali naquele lugar. Mas eu não sei se você conhece o sistema metodista. De tempos em tempos, a igreja move os seus pastores. E ela resolveu, né, como o pastor era bombeiro e o corpo de bombeiros queria lhe mandar para um outro batalhão, a igreja resolveu então movê-lo para a cidade daquele batalhão, né? Na verdade, quem queria movê-lo era o corpo de bombeiro. A igreja ela ia só conciliar as duas coisas, né, para ajudar o pastor. Mas o mais legal dessa história é que o bairro fez um abaixo-assinado para a denominação metodista, pedindo para eles não retirarem o pastor daquela igreja, para eles deixarem ele continuar ali naquele lugar, para não fazerem aquela movimentação, porque eles tinham medo que o pastor fosse trocado e que ao chegar um outro pastor, quando troca de pastor, a igreja troca de visão. É impossível não trocar. Que a igreja parasse de investir na praça e a praça voltasse a ser uma cracolândia. E o corpo de bombeiros entrou em contato com a denominação e fizeram então um consenso de não tirar o pastor daquela igreja. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: olha como a sociedade percebeu essa igreja no bairro. Se talvez o pastor fosse trocado e a igreja parasse de atuar ali naquele lugar, não por causa do pastor, por causa da igreja, a sociedade sentiria falta do agir, da generosidade da igreja depositada ali naquele lugar. E é isso que eu tenho a dizer para vocês aqui nessa manhã, né? Ficamos aí com as igrejas fechadas há 1 ano e meio. Será que a sociedade sentiu falta das igrejas? Será que a sociedade sentiu falta da nossa igreja? A sociedade, ela só sente falta da igreja quando a igreja é generosa, quando a igreja cumpre os seus propósitos e o seu chamado nesse mundo. Amém? Cumprir o chamado nesse mundo, a igreja exercer o seu chamado nesse mundo, exige dela generosidade. Mas nas próximas lições, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu penso em tudo isso daqui, né? As missões da igreja, evangelização, missões, adoração, educação, comunhão, eu me lembro de Barnabé. Barnabé exerceu tudo isso na comunidade, exerceu na vida de Paulo, exerceu na vida dos apóstolos. Barnabé foi generoso, como essa igreja metodista foi generosa. Barnabé cumpriu esses propósitos, assim como essa igreja cumpria esses propósitos, e a sociedade sentiu a sua falta. Generosidade é a base para o avanço da igreja. Mas generosidade é um tema que nós vamos falar mais a fundo. Generosidade em si, hoje nós falamos dos propósitos da igreja. Generosidade é um assunto que nós veremos nos nossos próximos encontros. Mas fica com isso na sua mente. Generosidade é uma marca da igreja do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa lição. Obrigado por essa revista, ó Deus, que nós já vimos, nós percebemos que será tão boa, Pai, para a nossa edificação.
Certamente generosidade é algo que tem faltado na sociedade dos nossos dias. Mas ela não pode faltar à igreja, porque sem essa marca a igreja não cumpre o seu papel. Derrama sobre nós, ó Pai, um espírito, um sentimento de generosidade, a capacidade para a generosidade, a inclinação para a generosidade, para que de fato sejamos uma igreja a gosto do Senhor. Uma igreja que faz diferença nesse mundo, uma igreja que a sociedade perceba e sinta falta, Pai. Em nome de Jesus, faça de cada um de nós generosos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por essa palavra, que Deus tenha falado ao seu coração. Não perca durante o trimestre as nossas lições da Escola Bíblica Dominical e também não perca, os nossos cultos, os nossos 1 Minuto com Deus. Esteja aí ligadinho junto conosco. O que eu quero dizer para você, eu quero repetir, ser redundante no meu convite. Se você já foi vacinado, esteja retornando aos cultos presenciais. Nós vamos continuar com os cultos online, provavelmente até as faixas etárias serem vacinadas aqui no nosso município, né? Ao final da vacinação no nosso município, provavelmente a gente encerre aí um pouco os cultos online, né? Depois a gente volta, mas os cultos online eles não podem servir como uma muleta. Às vezes as pessoas estão com preguiça, de cultuar ao Senhor. Eu vou ficar em casa porque agora tem culto online. Esse não é o propósito do culto online, né? Na verdade, eu acho que Deus ele nem se agrada de nós quando nós agimos assim. O desejo do Senhor é que nós estejamos na comunhão dos santos. E a comunhão dos santos é na casa dos santos, é na casa do Senhor, é no templo do nosso Deus. Então, quebre a procrastinação, quebre talvez o desânimo, lute contra o desânimo e esteja na casa do Senhor. Se você já foi vacinado, se já passou aí os 15 dias da segunda dose. Amém? Meus irmãos, eu quero trazer também uma palavra para vocês em relação um pouco ao financeiro da nossa igreja. Nós tivemos que fazer uma obra emergencial nesse mês na nossa igreja, você ficou sabendo disso, não é? E foi um dos meses que nós tivemos a menor das entradas, então nós estamos passando num momento não muito bom da vida financeira da nossa igreja. E eu quero convocar toda a igreja à generosidade, o tema é muito propício, nos dízimos e ofertas. Lembrando que dízimos e ofertas não são a mesma coisa. Não deixe de dizimar, não atrase os seus dízimos, porque a palavra do Senhor nos diz que os dízimos são para que não falte na casa do Senhor, e esse mês quase faltou, né? E se isso acontecer, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Então, faça uma proposta no seu coração, faça uma oferta, dizime, porque nós recebemos 2 ofertas legais para essa obra, mas mesmo assim afetou o caixa da igreja, né? Então, as ofertas não foram suficientes para a obra toda. Não deixe de contribuir, não fique com o dízimo guardado na sua casa 2 meses, 3 meses, porque isso desestrutura a vida financeira da igreja. Essa lição generosidade, ela vem tratar as bases do ser cristão, não é? E talvez o dizimar, o ofertar, tenha a ver com a base, é o essencial do ser crente. O verdadeiro crente sabe que esse é um dos mandamentos do Senhor. Ser contra o dízimo, ser contra a oferta, não entender o dízimo, não entender a oferta, isso é coisa pra gente do mundo. Isso é coisa pra gente que não teve um encontro com a palavra de Deus, que nunca leu, que não sabe de nada, não sabe do que estão falando, né? A igreja tem suas necessidades, o Senhor, Ele pede, a nós que nós sejamos generosos na doação e que doemos com alegria para que a sua obra não pare de avançar. Amém? Que Deus te abençoe então. Um beijo no seu coração. Logo mais nós nos veremos à noite. Apenas uma observação ainda para o culto da noite. Hoje nós não teremos o culto ao vivo, tá bom? Nós não teremos condições de passar o culto ao vivo por uma questão técnica, por algo ligado à nossa internet. Mas nós teremos lá o culto online, será postado à noite,
ali por volta das 17 horas, que será a reapresentação do nosso culto de domingo passado, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Logo, logo, às 17 horas, nós postamos aí o nosso culto ao vivo. E também estaremos lá na igreja, no nosso culto presencial. Deus abençoe. Até já, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o céu